multiplicação de um número real por um vetor, portanto k vezes vetor u, onde k representa um número real. E vamos ver também vetores colineares. Reparem que na figura temos três vetores que são colineares, isto é, que têm a mesma direção, o vetor u, v e w. Comparando o vetor v com u, observamos que o vetor v é duas vezes o vetor u. Em termos de norma, portanto em termos de comprimento, verificamos que o comprimento do vetor v é o dobro do comprimento do vetor u. Portanto, como o vetor v é igual a duas vezes o vetor u, significa que os vetores são colineares. E como k, neste caso, é superior a zero, significa que os vetores têm o mesmo sentido. Comparando agora o vetor u com o vetor w, verificamos que o vetor w é igual a menos 3 vezes o vetor u. E porquê? Menos porque reparem que eles têm sentidos opostos ou contrários. Portanto, em termos de norma ou comprimento, o vetor w é o triplo do vetor u. Portanto, o comprimento do vetor w é 3 vezes o comprimento do vetor u. Portanto, escreve-se desta forma. Como o vetor w é igual a menos 3 vezes o vetor u, significa que os vetores w e u são colineares. E como k é inferior a zero, significa que os vetores em causa têm sentidos opostos. Resumindo, se multiplicarmos um dado vetor u por um qualquer número real diferente de zero, obtemos outro vetor colinear com u, isto é, com a mesma direção do vetor u, e sentido igual ao de u se o k for maior que zero, e sentido contrário ou oposto ao do vetor u se o k for menor que zero. Ficamos também a saber que dois vetores não nulos, u e v, são colineares se e só se existe um número real k diferente de zero, tal que o vetor v é igual a k vezes o vetor u. Portanto, existe um k diferente de zero, tal que o vetor v é igual a k u. Definição, portanto, seja k um número real e u um vetor, o produto de k por u é o vetor ku, que tem a direção de u. Já vimos que os vetores u e ku são colineares. O comprimento do vetor ku é igual ao produto do valor absoluto de k pelo comprimento do vetor u. O sentido do vetor ku tem o sentido do vetor u se o k for superior a zero e sentido contrário ao do vetor u se o k for menor que zero. Reparem que se o k for igual a zero ou o vetor u for igual ao vetor nulo, então o produto ku é sempre igual ao vetor nulo. Propriedades da multiplicação de um número por um vetor. Sejam u e v dois vetores e k dois números reais quaisquer, a multiplicação de um vetor por um número real goza das seguintes propriedades. Portanto, da propriedade associativa mista, em termos concretos, se tivermos 2 vezes 3 dentro parênteses vezes vetor u, é exatamente igual a termos 2 vezes abrir parênteses 3 vezes u, que se quiserem isto é igual a 6 vezes u vezes o vetor u. Goza da propriedade distributiva em relação à adição de vetores, portanto, k vezes o vetor u mais k vezes o vetor v. Em termos concretos, portanto, 3 vezes o vetor u mais 3 vezes o vetor v. Goza da propriedade distributiva em relação à adição de números reais, portanto, fica k vezes o vetor u mais k' vezes o vetor u. Portanto, 2 mais 5 vezes o vetor u será igual a 2 vezes u mais 5 vezes o vetor u. E 1 vezes o vetor u é igual ao vetor u. Já sabemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação.
Exercício. Completa os espaços tendo em conta os vetores da figura. Portanto, no primeiro caso temos o vetor E e o vetor B. O vetor E e o vetor B. Como eles são colineares, existe um k diferente de 0, tal que o vetor E é igual a k vezes o vetor B. Portanto, só temos que descobrir qual é o k. Reparem, como têm sentidos opostos, já sabemos que o k é negativo. E agora facilmente vemos que o vetor E é igual a 2/3 do vetor B. Portanto, o número que falta, o k, neste caso, é menos 2/3. No segundo caso, o vetor B e o vetor A. O vetor B e o vetor A. Ora, mais uma vez, como eles são colineares, existe um k diferente de 0, tal que o vetor B é igual a KA. Portanto, como têm sentidos iguais, ou seja, têm o mesmo sentido, já sabemos que o k é positivo. E agora, reparem, portanto, o vetor B é o quíntuplo do vetor A. É 5 vezes, portanto, aqui o número que falta é o 5. Neste caso aqui, temos de descobrir qual é o vetor. Portanto, o vetor que falta aqui tem sentido contrário ao vetor C e é metade do comprimento do vetor C. Portanto, reparem, só pode ser o vetor A, neste caso. Portanto, são colineares, têm sentidos opostos e o vetor A é metade do vetor, é o meio do vetor C. Portanto, neste caso falta o vetor A. Aqui, o vetor C e o vetor B. Portanto, o vetor C e o vetor B. Ora, como são colineares, temos que descobrir o k. Como têm sentidos contrários ou opostos, o k é negativo. E agora, reparem, aqui temos 2, contando assim, 2 e aqui 2, 4, 5. Portanto, 2/5. O vetor C é igual a menos 2/5 do vetor B. Nestes casos aqui, estamos a falar de comprimentos somente. Portanto, o comprimento do vetor E é igual a qualquer coisa do comprimento do vetor B. Portanto, o vetor E e o vetor B. Ora, muito bem, o vetor E, o comprimento do vetor E é igual a 2/3 do comprimento do vetor B. Reparem que podemos ver aqui em cima, só como aqui estamos a falar de comprimento, já sabemos que o comprimento é sempre um número real não negativo, portanto, é o valor absoluto de menos 2/3, e o valor absoluto do módulo de menos 2/3 é igual a 2/3. Por último, F, a norma de F é igual a qualquer coisa que vamos descobrir da norma, portanto, do comprimento do vetor E. Portanto, aqui é muito fácil, facilmente se vê que o comprimento do vetor F é o dobro do comprimento do vetor E. Portanto, o número que falta é 2, é o 2.